Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 38 a 42. E aí nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu vou ler os versículos pares e vocês fazem a leitura junto com o nosso irmão presbítero Imael, dos versículos ímpares. Então, Mateus, capítulo 5, versículos de 38 ao versículo de número 42. Mateus 5, do 38 ao 42. Prontinho aí? Vamos lá? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, eis aqui a tua palavra tão maravilhosa. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos instrua no estudo desta quinta-feira, no nome precioso do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos agora à quinta ilustração apresentada pelo nosso Senhor a respeito da sua própria interpretação da lei. É bom a gente sempre lembrar que aquilo que o Senhor fala, aquilo que Jesus apresenta, aquilo que ele direciona como interpretação da sua lei, é totalmente divergente daquilo que os escribas e fariseus ensinavam ao povo, tá certo? Mas é totalmente coerente com aquilo que o próprio Antigo Testamento apresenta. É por isso que nós vamos ouvir, nesses textos que são apresentados, Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito pelos antigos, ouvistes o que foi dito, dizendo assim, olha, vocês têm aprendido assim, mas eu quero dizer para vocês que o verdadeiro ensinamento é desta forma. Então nós temos aprendido, Jesus, tudo isso aqui está ligado aos versículos de número 17 a 20, eu vou ler para a gente relembrar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então lembre que todo esse estudo que Jesus está colocando, todos esses versículos, tem a ver exatamente com essa introdução. Jesus veio dizer assim, eu vim aqui para cumprir a lei, eu não vim aqui para revogar a lei. Então existe no meio moderno, uma visão errada de que Jesus, ele aboliu algumas leis, que elas não servem mais para nós. Não é isso, Jesus não fez isso. Quando nós falamos da lei, nós lembramos que existe a lei cerimonial, existe a lei civil e existe a lei moral. E Jesus veio cumpriu todas essas leis. E ele disse que ele não revoga nenhuma lei do Senhor, que ela deve antes ser entendida e vivida pelo seu servo. E aí ele nos dá uma advertência. Ele vai dizer, a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos escribas e fariseus do tempo de Jesus, né? Então, o que nós vamos aprender aqui? Aqui Jesus está usando uma sentença, uma frase, na qual ele diz, olho por olho e dente por dente. A primeira pergunta é, aonde nós encontramos isso no Antigo Testamento? Essa declaração, como está apresentando, nós vamos encontrar ela em alguns trechos da Bíblia, como Êxodo 21, versículo 24, Levítico 24, versículo 24, e Deuteronômio, versículo 19, versículo 21. Todos eles vão dizer exatamente essa frase nesse contexto. Essa declaração é uma declaração que o próprio Moisés fez
E é a partir desta declaração é que os escribas e os fariseus, então, vão extrair a sua doutrina, o seu ensinamento, tá certo? Então, quando nós lemos aqui, olho por olho, dente por dente, só para a gente poder se situar melhor, eu vou ler aqui, por exemplo, o texto de Êxodo. Êxodo 21, versículo 24. Olha só o que Jesus vai dizer, o que Moisés vai dizer. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. A partir do versículo 23, ele diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aí ele vai descrever toda a situação. É a lei que regulamenta a frase que Jesus usa. Então os fariseus pegaram essa frase e dela fizeram uma doutrina. O que é este olho por olho e dente por dente? Né? Então a primeira coisa que a gente precisa de fazer para entender o que Jesus está dizendo é entender qual foi o sentido original que é dado pelos escribas e fariseus, assim como nós fizemos nos outros textos. O que o Antigo Testamento diz sobre esta frase? Porque entendendo o que o Antigo Testamento diz, nós vamos poder entender nós vamos poder ver aonde que os fariseus e os escribas distorceram a lei e ver o que Jesus quer colocar. Então a primeira pergunta é: qual era a finalidade destas afirmações no Antigo Testamento? O que Moisés queria dizer sobre isso? Este preceito que aqui é apresentado, ele tem como ponto central controlar os excessos referentes à ira, à violência e à vingança. A intenção deste preceito, desta lei, é controlar, tá certo? A questão de excessos na questão da ira, da violência e a questão da vingança. Tá? A gente não precisa de falar muito sobre essa questão, tentar tecer muitos comentários, criar muitas coisas sobre isso, porque a gente, infelizmente, somos familiarizados com essa questão. Né? Se tem uma coisa que nós experimentamos com muita facilidade, é a força deste pecado, da ira, da vingança, é uma coisa que a gente experimenta. Se qualquer mal é feito a nós, a gente logo tece um contra-ataque, ainda que a gente não faça, mas a gente pensa, a gente elabora um contra-ataque, num instinto natural de dar o troco. Não é assim? É natural isso na vida da gente. Né? Alguém faz o mal para a gente quer retribuir aquela pessoa. É natural do homem caído. Não tem ser humano na terra que não passe por isso, faz parte da condenação do pecado sobre a nossa vida. Você pode até não fazer o ato, mas passou na sua mente, eu vou dar o troco. Passou. A grande questão é que não é apenas isso. A gente não só quer dar o troco, a gente quer ultrapassar o que é justo. A gente não limita a dar em força igual. A gente quer dar maior, com mais força, com mais intensidade. Nós não nos contentamos com a medida justa do troco. Entende? É aquela ideia da vingança. Né? Sempre tem que ser um pouco maior do que eu ofendi para que eu possa me sentir justificado. Essa é a natureza nossa. E é justamente para tratar dessa natureza, para poder lidar com essa questão, que Moisés estabelece essa lei naquela época, para que os homens e as mulheres de Israel, para que as pessoas ali, os cidadãos que estavam ali a caminho de Canaã, para tomar posse da terra prometida, quando estabelecesse a sua nação, e enquanto caminham e peregrinam, tenham justiça acontecendo contra as coisas que acontecem em relação ao outro, evitando então a ira, evitando então a violência, né, evitando a cólera, né, e a vingança, a retribuição ou a retaliação contra o próximo, tá certo? Então evita assim, desse jeito, lidando com o âmago da natureza humana. Esse é o motivo pelo qual ele vai fazer. Por quê? Porque a nossa natureza caída, má, corrupta, ela não se aquieta nesses contextos.
e precisa então de ter um regulamento em relação a isso. Então, quando essa lei é estabelecida, e ela é estabelecida ali, exatamente nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio repete essa lei, quando ela é colocada dessa forma, a intenção ali é estabelecer limites, para dizer o que é justo, aonde a justiça se inicia e aonde ela termina, até que ponto isso é justo ou não. Entende? A ideia é justamente trabalhar essa questão, né? Então, para não ser nem mais, nem ser menos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu estou vendo assim, vocês meio perdidos assim. Estão entendendo? Estão compreendendo essa questão? Vou dar um exemplo da nossa realidade. Quando você assiste a televisão e você vê uma situação, por exemplo, do nosso STF ou da Justiça Brasileira, aí você fala assim, isso não é justo. Qual o parâmetro que você usa para dizer que é justo ou não é justo? Você usa o seu parâmetro, não é? Você tem um parâmetro de justiça, tá certo? Então, quando você vê, por exemplo, que os mais poderosos são beneficiados, né? Então, quando o corrupto é livre, agora recentemente, por exemplo, um traficante recebeu o seu helicóptero de volta. Isso é justo? Pode falar, gente. É justo ou não? Não, claro que não é. Eles comprou o negócio com o tráfico, usa para o tráfico, e aí volta, vai para onde? Vai voltar para o tráfico. Isso não é justiça. Qual o parâmetro que é? Não há uma justa medida de punição. A punição tem que ter uma justa medida. Só que quando acontece com a gente não se contenta com a justa medida. Quando nós vamos lidar com a justiça, existe uma frase que diz assim, para nós, os benefícios da lei. Para os meus inimigos, os malefícios da lei. E para as outras pessoas que eu não conheço, apenas a lei. Ou seja, eu vou usar a lei a meu favor para me beneficiar, eu vou usar a lei contra quem é meu inimigo para o prejudicar, e quem eu não conheço, a lei se aplica de qualquer jeito. Essa é a ideia que é apresentada. Porque nós não temos um padrão de justiça. Nós não temos um parâmetro adequado de justiça. Então, o que vai fazer? Essa lei vai trazer esse parâmetro. A ideia é que esse povo, então, vivesse nesse contexto, que a lei, então, fosse estabelecida de forma com que a justiça fosse feita. Tá certo? Mas é bom a gente lembrar que Israel é uma igreja-estado. Tá? Israel é diferente, por exemplo, da nação brasileira. Lá é uma teocracia. Então, Deus é o governante absoluto. Então, religião e governo estão ali unidos, estão juntos. É difícil você separar uma coisa da outra, as coisas estão caminhando ali tumultuado nesse contexto. Então, as leis civis e religiosas, elas se misturavam ao longo do caminho, por conta desse governo teocrático, tá certo? E para a gente poder entender isso, dessa questão da lei civil e lei religiosa de Israel, como ela se mistura, este é um ponto em que ela vai ter essa mistura, em que há uma punição civil que serve tanto para situações civis quanto para situações religiosas. Por quê? Porque o parâmetro de justiça não é o do homem, é o parâmetro de justiça de Deus. Para a gente entender isso melhor, que eu sei que vocês estão aí tudo confusos com essa questão, abra sua Bíblia lá em Levíticos, no capítulo de número 24. Eu quero convidar você a ler do versículo 10 até o versículo 23. Levíticos, capítulo de número 24, do versículo 10 até o versículo de número 23. Conta um evento que aconteceu e que marca essa relação desta lei. Levíticos, capítulo de número 24, do versículo 10 até o versículo de número 23. Levíticos 24, do 10 ao 23. Todos acharam aí? Tranquilo? Quem não achou, fala misericórdia. Vamos lá, eu vou estar lendo e vocês acompanhem aí. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem
israelita contenderam no arraial. Deixa eu explicar isso aqui. Quando Israel saiu do Egito, muita gente saiu junto. E quando Israel estava no Egito, alguns comentaristas vão dizer que muitas mulheres, para se livrar do jugo, do peso da escravidão, se casavam com egípcios, com homens egípcios. Então esse menino é um menino misto, ele não é um judeu natural, consanguíneo ali, mas ele é filho de um egípcio com uma israelita. Moisés faz questão de deixar isso bem claro do que vai acontecer aqui. Esse filho aí já não é mais uma criança, é um homem. Porque ele sai e lá no meio do arraial, no meio do campo, acontece uma contenda. A gente não sabe o motivo pelo qual os dois discutem, mas há uma contenda no meio entre os dois, tá certo? Vamos lá, versículo número 11. Então o filho da mulher israelita, ou seja, aquele que é da israelita com o egípcio, né? Blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Debri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Aí, versículo 17. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele estiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que o levassem. Nossa, está ruim aqui, viu? Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu li esse texto em tantas versões que eu estou trocando as palavras. Entenderam aqui o que aconteceu? Alguém que era de Israel, mas misto, com um casamento misto, ele blasfema contra o Senhor. Moisés faz questão de falar sobre isso, porque provavelmente esse homem ele não teve a mesma educação que os israelitas naturais tiveram, de desde a infância aprender a obedecer a Deus e a temer o nome do Senhor. Então, de uma certa forma, também ele está falando aqui contra o casamento misto, a preocupação que é da criança ser criada em duas religiões diferentes e não saber o que é a questão. Então, assim, Moisés faz questão de dizer assim, essa pessoa blasfemou, mas é provável que ela não conheça tão bem a Deus como deveria. Isso é um pecado o quê? Civil ou religioso? Isso é um crime civil ou religioso? Blasfemar contra Deus é civil ou religioso? Religioso, não é? Aí eles vão falar assim, o que a gente vai fazer, Senhor? É uma coisa nova, a gente não teve isso aqui. Aí eles pegam, levam ele para a prisão, provavelmente colocar ele numa tenda e colocar alguns guardas, ou cavaram um buraco e colocar ele lá, enquanto Moisés vai até a tenda do concerto, o tabernáculo, consultar o Senhor, e lá o Senhor dá a resposta do que tem que fazer. Mas quando o Senhor dá a resposta, ele diz assim, olha, a blasfêmia é um pecado de morte, então essa pessoa tem que morrer. Apedrejada, pensa na morte ruim. Apedrejado. Todo mundo vai pôr a mão sobre a cabeça dele, quando tipo assim, a culpa é sua,
impondo a mão, mostrando que a culpa é dele, porque ele blasfemou, porque nós ouvimos a blasfêmia. Então não é nosso pecado, não é porque a gente quis, é por conta dele. Eu transfiro a culpa para ele. E depois, esses que ouviram são também aqueles que vão apedrejar, para dizer, nós não queremos isso em Israel. Qual é a intenção? Refrear esse tipo de coisa. Você vai pensar 2 vezes se você vai morrer por conta disso. Você não vai falar isso. É um pecado gravíssimo. Ok? Estaria perfeito, pronto, aí a gente entendeu que é uma lei que atende o conceito religioso. Porém, a partir do versículo 17, o texto ele continua. E aí ele passa para a relação civil. Se um homem matar um outro, qual é o normal, qual é o justo de retribuição? Matar aqui no sentido de assassinato, tá, irmãos? Aqui não está no sentido de uma morte acidental, porque vai tratar tudo isso aí no livro, nos livros, nas leis, né? Aqui está falando o seguinte: alguém chegou e matou, cometeu um assassinato, seja por traição, seja uma coisa, cometeu um assassinato. Qual é a pena justa? Ele morrer também, morte por morte. Ele furou o olho do outro, fura o olho dele também. Cortou o braço dele, corta o braço dele também. A medida é igual. É olho por olho, dente por dente. Essa é a ideia que está fazendo. Então, Deus estabelece que a justiça ideal é a justiça da retribuição em igual modo. Essa é a ideia que é apresentada. Se matar um animal, dá outro animal vivo, paga o valor do animal. Mas se matar um homem, a vida do homem não tem preço, é vida por vida. Do animal já é diferente. Não se fala aqui se é escravo, se é livre, não. Vida é vida. Deve valorizar a vida, essa que é colocada. Então, essa é uma lei que é dada. Essa é uma lei civil. Qual é a intenção? Evitar a retribuição de vingança. Né? Eu vou lá, cometo um ato contra o Vitor fica chateado comigo e fala, rapaz, eu vou resolver esse negócio aí. Vai lá em casa e me dá um tiro. Aí, por que você fez isso? Não, estou me vingando. Ele fez um negócio contra mim, contra a minha vida. Ele merece morrer. Pela lei diz, não. A retribuição é igual. Entenderam isso? Essa é a ideia que é apresentada. Aí a gente, abrindo um parênteses aqui, né? A gente vê o quanto a nossa lei é desigual. O quanto a legislação brasileira é desigual. Não tem retribuição igualitária. Depende do quanto você tem para gastar com advogado para poder amenizar e sair com menos situação nessa questão, né? O mesmo crime de um e de outro tem penas diferentes conforme a interpretação, conforme o ato de defesa, mas o crime é o mesmo. Então, a ideia é que tenha essa situação dentro do limite. Pergunta, comentário, reclamação, sugestão, balcão aberto. Alguém? Está tranquilo aí? Deu para entender? Gente, se não entendeu, pelo amor de Deus, fala. Pastor, não entendi, eu explico tudo de novo. Irmão Luiz, você não entendeu, irmão Luiz? Quer falar? Uhum. E eu achei uma coisa importante que Deus já deixou bem claro, que não era só para aquele, mas para aqueles religiosos dele também, tanto o estrangeiro como da casa. Uhum. Tanto passou dos limites, vai para lá, para eles fazer, para ver e sentir a grande responsabilidade de caminhar dentro do projeto de Deus. Eles não é só para isso aí não, mas é para os que praticam. Isso é que é a importância da palavra do Senhor. Né? Exatamente. Agora uma pergunta. Quem definiria, julgaria para que fosse aplicada a pena? No caso aqui da blasfêmia, o povo apedrejou. E em outros casos, como é que seria isso? É a própria pessoa que faz o ato de retribuição? Então, eu vou lá e mato alguém, aí alguém vem lá e me mata em vingança? É assim que resolve? Se fizesse assim, ia virar uma barbárie, né?
Porque como é que você sabe que foi um crime ou foi um acidente? Aí é onde você vai ler as leis. Tá 2 homens cortando lenha lá no meio do mato e de repente o machado atinge a cabeça de um, de modo com que ele veio a morrer. Né? Aí o que vai acontecer? Para que o vingador de sangue não venha e mate aquela pessoa, ele corre para a cidade de refúgio e diz, foi um acidente. Aí vai vir um juiz e vai julgar a coisa, vai verificar se foi um acidente mesmo ou se foi um crime cometido. Né? Lá na época não tinha a polícia florense. Então, primeiro ele prometia diante do Senhor, diante do sacerdote, ele fazia um voto diante do Senhor de que ele estaria dizendo a verdade, e depois fazia a investigação que era necessária. Se fosse um acidente, ele deveria de ficar na cidade de refúgio até que o sacerdote morresse. Se ele saísse de lá, ele seria morto. Ele está em prisão, espécie de prisão domiciliar, prisão de cidade. O Ismael aqui. Pastor, tinha que ter a testemunha? Tinha que ter? Quando tinha era mais fácil. Quando tinha 2 testemunhas, se estabelecia a verdade pelas 2 testemunhas, é que Israel dizia, que a lei de Israel dizia. Se não tivesse testemunha, haveria uma averiguação e uma promessa diante do juiz. Lembra do caso, não sei se vocês lembram, vocês já leram, tem um texto, por exemplo, que fala sobre a questão do marido que achar que a mulher adulterou. Ele não sabe, mas ele acha, por um motivo, ele acha que a mulher adulterou. Então ela tinha que ir, tinha a água da maldição, né? Uma água que ela tomava com cinza e tal, lá que ela tomava. Se a barriga dela inchasse, ela fazia uma promessa diante do Senhor, o sacerdote fazia todo um ritual lá e ela tomava aquela água. Né? Se o ventre dela inchasse, desse barriga d'água, se ela tivesse gases, não sei como é que era a questão, mas se a barriga dela inchasse, ela era culpada. Se estivesse normal, ela não era culpada. Então, quem estabeleceria é o Senhor. Aí você fala assim, rapaz, isso é difícil. Não mas Deus é a reino de Deus. Você acha que Deus não vai fazer? Se é justo, a justiça é do Senhor, Ele que vai estabelecer. A mesma coisa tinha com relação aos outros crimes que aconteciam, as outras situações. Mas eu estou chamando a atenção de vocês para isso, por um motivo muito simples. O sistema aqui, que estabelece essa lei, olho por olho, dente por dente, é o sistema judicial de Israel. Havia juízes que deveriam de julgar essas coisas, juízes que foram estabelecidos por Moisés para julgar. Lembra quando Moisés está julgando o povo, aí o sogro dele, o Jetro, chega para ele e fala assim, Moisés, desse jeito, a fila de gente que está aqui, desse jeito você não vai dar conta e o povo também não vai dar conta. Aí ele fala assim, mas como é que eu vou fazer se eu que tenho a lei de Deus e o povo vem para mim para que eu julgue as causas? Ou seja, as demandas eram colocadas diante dele. Aí o que Jetro fala? Vou te dar um conselho. Veja se é de Deus esse conselho e ouça o que eu vou dizer. Faça juízes de 1000, de 100, de 50. Ensine a lei a eles. Aí eles vão julgar. O caso difícil que eles não souberem, aí sobe a você. Aí você julga a situação. Então, esses juízes que eram responsáveis para a aplicação da lei olho por olho, dente por dente, que a gente chama de lei talião, né? Era eles que eram responsáveis. Quer ver? Abre lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 16. Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 16. Eu vou pedir para que a nossa irmã Selma faça a leitura para a gente. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouve a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Então percebe? Moisés está repetindo aqui, é o primeiro discurso dele. Aí ele fala, vocês lembram que a geração nova lá, eu já havia dito isso lá no deserto, que levantou-se juízes. Então esses juízes deveriam fazer. E eles deveriam julgar justamente entre os irmãos e entre o estrangeiro. Ou seja,
E em Israel a lei é para todos. É aquilo que o irmão Luiz falou, né? É o de fora ou é o de dentro, a lei é para todos, deve ser cumprida. Então, a intenção aqui era um julgamento, era uma sentença judicial, uma lei civil de aplicação de pena, ou judiciária, para lidar com as questões de litígio, com as questões de assassinato, entendeu? Então, a ideia aqui é apresentada é isso, essa lei servia para isso. Qual é o objetivo principal, então, dessa lei em Israel? O objetivo aqui era introduzir o elemento de justiça e retidão, para que houvesse, de fato, justiça e retidão, para que não desse lugar à vingança, para que não desse lugar à ira, para que não desse lugar à injustiça. Essa era a ideia. Então, aonde não havia lei, passou-se a ter lei. É um sistema montado para cuidar dessa questão, entendeu? Então, essas leis aqui evitavam que eu fizesse justiça pelas próprias mãos. Eu não tinha o direito de ir lá e fazer a justiça. Eu deveria de buscar o juiz para que a justiça pudesse acontecer. Então, todas aquelas leis de Israel que você vai ver lá no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio repetindo, no livro de Êxodo, né? Ah, está uma briga lá, e aí a mulher entra no meio, e a mulher vai dar um arranhão no homem, aí tem uma lei para ela, né? Ah, mas o homem está lá, e ele dá uma paulada, o cara não morre, mas ele fica doente, aí tem uma lei para ele. Ah, mas aí o animal que está acostumado a chifrar, chifra a pessoa, tem uma lei para ele. Mas o animal não é chifrador, mas aconteceu de passar e está solto e chifrar, tem outra lei. Então, tem uma lei para regulamentar tudo. E a lei é sempre assim, na justa medida. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei. Então, quando o Israel falava, a lei é olho por olho, dente por dente, ele está dizendo assim, nós trabalhamos com a lei da justa retribuição, dentro da medida da justiça. Não é a mais nem a menos. Isso é extremamente justo, porque Deus estabeleceu que seria assim. Por isso que tem a pena de morte. E a pena de morte, havia os casos em que a pena de morte deveria de acontecer e casos em que ela não deveria de acontecer. Por isso que tem a pena do cortar a mão, né? Então era uma lei que trabalhava a justiça. Era uma lei que trabalhava tão bem a questão da justiça, que, por exemplo, se alguém roubasse o outro, ele deveria de pagar o que foi roubado. Então eu fui lá e roubei o boi do seu Luiz. Aí me pegaram, eu já havia matado o boi, feito um churrascão lá, acabou o boi, não tem como eu devolver. Eu vou para o juiz. O juiz pega e fala assim, você tem que pagar o boi, mas eu não tenho dinheiro, então você vai ficar escravo do seu Luiz até pagar o boi. Quanto que é a diária? A diária é tanto. Ok, então você vai trabalhar tantos dias para poder pagar o boi que você roubou. É justo isso? É, bem por bem. Ah, mas aí se eu trabalhar lá, eu tenho minha família, eu vou passar fome, né? Mas por que eu me tornava escravo? Porque aí o seu Luiz ia dar a ração do escravo. O escravo não podia ser batido, por qualquer motivo. Não se podia quebrar o dente, furar o olho, quebrar uma perna do escravo por qualquer motivo. Não haveria punição para o escravo. Ele era um trabalhador que estava lá, ele não tinha o direito à liberdade, porque se fizesse isso, ele era posto livre, né? Então, aí o seu Luiz teria que fazer o quê? Eu iria trabalhar para o seu Luiz, a minha família ia morar lá, eu ia ter a roupa, a morada e o alimento, até pagar. A hora que eu pagasse, eu falei, Luiz, nossa dívida está pronta? Tá, agora eu vou voltar para a minha vida. A justiça foi feita. Então, a família não passava necessidade, porque o trabalhador tem direito às suas condições, e o bem era pago, o outro não era, não havia impunição para o outro. Entende? Hoje a nossa lei, a gente fica assim, poxa, é injusto. O cara faz um roubo, então vai para lá, ele recebe, aí a família dele recebe uma pensão, recebe isso, recebe aquilo, o cara está preso lá, não produz nada, não faz absolutamente nada, só fica maquinando o mal, é a gente sustentando ele lá, como melhor que a gente. No presídio, como melhor que muitas outras pessoas, né? E a pessoa ficou no prejuízo com o que foi roubado. Não era melhor botar ele de escravo lá? Era mais justo. É coisa que a gente tem que discutir, né? Isso tem a ver com a legislação lá. Mas é isso que eu estou colocando, essa questão da ideia da justiça que é apresentada. Então, essa lei é uma lei que abrange a sociedade para regulamentar a justiça e a retidão. Entenderam isso? Comentário, questionamento?
O Vitor aqui? Boa noite, irmão. Eu também gostaria de saber exatamente quando é exatamente olho por olho, ou quando tem que fazer seria tipo uma conversão, né? Como, por exemplo, esse do roubo mesmo, para mim que você não tem que pagar exatamente o mesmo, né? Você tem que pagar 4 vezes, não é? Como é que é? Repete aí. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho. Sobre o dízimo, por exemplo. Não, por exemplo, quando eu furto um boi, aqui, deixa eu ver, eu acho que eu acho. Esse mesmo, né? É. Aqui, por exemplo, em Êxodo 22 fala assim: se alguém furtar um boi ou uma ovelha, abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma. Então, tipo, ele meio que vai pagar mais do que ele tinha roubado. Por que ele fez? Aí é a gravidade do crime. Lembra que eu falei assim, se eu bater um boi e fiz um churrasco com ele, eu comi o boi. Isso. É boi por boi. Mas se eu matei o boi e vendi ele, certo. entendeu? O crime é maior do que eu matei para me comer. Isso. Entendeu? Aí, em relação, por exemplo, também é o adultério, né? O adultério é crime de morte. Que, teoricamente, não é como se o cara tivesse liberdade para adulterar a mulher, né? Foi adulterar com outra, já que me adulterou, então vou adulterar. Mas como seria essa conversão também? Tipo assim, já que não dá liberdade, né, para o cara poder adulterar também, se a mulher dele adulterou, como é essa conversão? Tipo assim, já que a pessoa adulterou, ela deve ser morta. Se for pego em adultério, morre os dois. Se há dúvida sobre adultério, o juiz julga. Se for confirmado adultério, morre quem foi adulterado. Quem adulterou. Mas isso aí, assim, pra gente não parece ser algo tão criminoso assim, né? Pra ser crime de morte, Aí né? é por isso que eu estou te falando. A questão toda que está colocando é que Israel é um estado de igreja. O adultério não é apenas um crime contra a pessoa, mas é um crime hediondo contra o Senhor. Assim como a prostituição, assim como a necromância, entendeu? Assim como a idolatria, todos são penas de morte. Entendeu? Porque vai contra o Senhor, é acima. A lei civil se mistura com a lei religiosa, né? Antes de você agravar as coisas, você agrava a Deus. E há crimes, há situações que são mais pesadas diante do Senhor do que diante da pessoa. Entendi. Crimes contra Deus, basicamente, são crimes de morte mesmo. É, E contra homens, seria de igual para igual. de igual para igual. Alguns de morte, outros não. Compreendido. Entendeu? Mais alguém? Eliade. Eu só fiquei curioso quando o senhor falou sobre a água com cinzas e tal. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Está na Bíblia também? Tá lá em Levítico. Está lá no livro de Levítico. Está lá, falando lá sobre a questão do adultério. Bom, nós entendemos então como é o Antigo Testamento. Só que Jesus vai dizer assim, ouvistes, ele vai dizer aqui assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Lembra que Jesus então está agora combatendo o ensino dos escribas. Por que o olho por olho, dente por dente dos escribas está errado? Ele cita a mesma frase, não é? Está lá, olho por olho, dente por dente. A questão é a interpretação e aplicação da lei. O que está acontecendo aqui? Jesus está tratando o erro dos escribas. Então, no que se refere à interpretação dos escribas e fariseus, a dificuldade central deles é que se inclinavam por ignorar todo o processo de ensino, ou que tudo esse ensino se destinava, que era um ensino referente à necessidade civil. Havia uma necessidade de juízes. Eles faziam questão da aplicação pessoal. Ou seja, o cidadão promove a sua própria justiça. Quando eles diziam olho por olho, dente por dente, ele está dizendo assim, eu posso retribuir diretamente, cometer a minha própria... Lembra que Israel está agora sob o juízo de Roma. Ela não é mais uma nação-estado. Ela é uma nação subjugada. As leis de Roma é que são as leis de Israel. Já não há mais as leis nacionais. Mas eles não os levavam ao sinédrio para o julgamento. Os fariseus diziam assim, não, desde que eu não ultrapasse a justa medida, eu posso fazer a minha lei.
Entende? Então, assim, tive uma discussão com o seu Natanael chateado comigo, vai lá e mata um dos meus filhos. Eu falei, então eu vou lá matar o filho do seu Natanael porque é justo. Aí vira uma barbárie, né? Aí o Natanael fala assim, então eu vou lá e mato o seu, depois eu vou lá e mato, e vai a família se acabando. Mas a ideia era essa, a ideia dos escribas é que eu poderia fazer isso de forma pessoal, sem a necessidade de um julgamento, tá certo? Então, o limite era, desde que fosse dente por dente, desde que fosse morte por morte, eu poderia executar a justiça. Mas Israel faz isso? Não, precisava de julgar. Tá certo? Julgar. Né? Então, essa retribuição acontecia de forma diferente. Além disso, essa interpretação legalista levava a uma situação de uma questão de direito. Em que sentido? Eu devo de revidar quando eu achar que devo de revidar. Quem vai julgar que eu estou certo em revidar quando algo acontece? Num caso de um acidente, por exemplo. Não, mas eu fui ofendido aqui e o cara está dizendo, mas é um acidente. Não, mas é meu direito tomar a justiça. Quem vai julgar essa situação se a justiça é minha, pessoal? Percebe? Então, ultrapassa a ideia do limite e passa a vigorar a questão da vingança, né? Então, eu deveria de revidar, dar o troco, desde que eu não fosse do limite. Então, eu estou andando aqui, né? Aí vem o Zé Carlos lá e me dá um pisão no pé. Oh, desculpa, meu irmão. Desculpa nada. Bota o pé aqui. Deixa eu dar um pisão também, que é para revidar o que aconteceu. Mas foi um acidente, eu quero nem saber. Ó, meu filho, olho por olho, pé por pé. Bota o pezão aqui. Entende? Não havia justiça mais estabelecida. Torna-se uma barbárie. Né? Porque eu tenho o direito de revidar a tamanho igual. A retidão se vai embora, a justiça vai embora, predomina a vingança. Então, Jesus está condenando essa situação. O que eles fizeram? Eles transformaram uma injunção negativa em um mandato positivo. De que forma? Eu posso fazer. A lei é para evitar que se faça. O olho por olho, lembra lá do caso do rapaz que blasfemou contra o Senhor? Qual era a intenção da lei? Evitar que as pessoas blasfemassem. Qual era a intenção da lei do adultério? Evitar que o adultério acontecesse. Agora a lei falou assim, não, eu tenho o direito de fazer. Ela deixa um ponto negativo para ser um ponto positivo. Eu exerço a minha justiça. Primeira coisa que acontece. Segundo, passava a ser executada por eles mesmos. Enquanto que a lei dizia que havia necessidade de um julgamento, eu elimino o julgamento. O julgamento é meu. O critério é meu. Eu sei se eu fui injustiçado ou não. Eu sei se eu fui ofendido ou não. Eu sei se eu fui machucado ou não. Eu é que sei. Então a justiça passa a ser minha. Eu não preciso mais do juiz. Era isso que Jesus estava combatendo. Pergunta, comentário. Entenderam? Tranquilo aí? Beleza. Agora vem a parte melhor, né? Bom, a gente sabe que Jesus não vai revogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele disse que toda lei deve ser cumprida até que que nenhum i da palavra de Deus ou tio passaria, nenhuma menor partícula passaria até que tudo se cumprisse, não é isso? Mas vamos ler aqui de novo, Mateus 5, a partir do versículo 39. Olha só que coisa interessante. Mateus 5, a partir do versículo 39. Versículo 38 é o que ele diz. Ouviste o que disseste, olho por olho, dente por dente. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, Jesus diz assim, ó, não é do jeito que vocês ouviram. Não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir, dá na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E agora? Como que esse ensinamento de Jesus não é contrário ao ensinamento do Antigo Testamento, que estabelece a justa medida? É justo o cara vir cá e me tomar
uma túnica e eu falar, leva a capa também? É justo a pessoa me dar um tapa no lado direito e eu falar assim, dá no esquerdo também? É justo? Eu sofri o dano? E agora? Como é que fica isso agora? Entende? A gente precisa de entender exatamente o que Jesus está fazendo. A gente sabe que Jesus não vai negar a lei. Ele nunca vai negar a lei, porque ele disse que ele veio para cumprir e que a lei deveria de ser cumprida até que tudo se estabelecesse. E ele disse que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. O que está dizendo aqui não é justiça, isso é o justo. Medida, entende? A justa medida. O que Jesus está fazendo? Jesus está corrigindo aqui a interpretação errada dos escribas e dos fariseus que eles davam a essa lei. Ele fala para os mesmos que ele apresenta as bem-aventuranças. Ele fala para o cidadão do reino dos céus. Jesus não está tratando aqui da lei civil ou da lei jurídica. Jesus não está tratando aqui de questões de tribunal. Jesus está tratando aqui da questão ética cristã. Não tem nada a ver com justiça, em tribunais e leis, essas coisas. Tem a ver com a ética cristã, com o meu comportamento. Tá certo? Diferente, então, das outras 4 declarações anteriores, em que Jesus estava corrigindo a aplicação da lei com eles, usando a própria lei, Jesus agora está lidando com uma situação diferente. Porque eles pegaram uma lei de magistrado e trouxeram para a ética pessoal. Jesus está dizendo, não dá para fazer assim. A ética pessoal é diferente. Veja, Jesus não está descumprindo a lei. O contexto que é apresentado por Jesus aqui deve ser interpretado a partir do entendimento dos escribas e fariseus. O que os escribas e fariseus fizeram? Eles pegaram a lei de Deus para o magistrado civil e trouxeram para a esfera pessoal. Jesus está dizendo, essa lei não serve para aqui. Essa lei é para lá. Ele está interpretando exatamente essa questão da lei. Exatamente essa questão da lei. Presta atenção, queridos. Muita gente, ao ler esses versículos, ele faz uma interpretação errada. Porque eles acabam negando o Antigo Testamento, dizendo que Jesus está estabelecendo um conceito novo. Ou que ele está ampliando. Não, Jesus está cuidando, é que ele está tratando dos escribas e fariseus. Jesus nunca corrigiu a lei do Antigo Testamento, porque a lei do Antigo Testamento ela é perfeita. Ela é a lei que Deus deu. Se eu falar que Jesus está corrigindo a lei do Antigo Testamento, eu estou dizendo que a lei que Deus deu não era perfeita. Mesmo a lei civil, ela é perfeita. Jesus está corrigindo aqui a interpretação errada dessa lei por parte dos escribas. Tá certo? Quando nós lemos esse versículo, nós temos que analisar então esses 3 versículos, né, esses 4 versículos, de forma integral. A gente não pode separar ele, como muita gente faz, entende? A gente não pode dizer assim, olha, quando Jesus fala sobre o perverso, a situação é essa. Quando Jesus fala sobre... Não, nós temos que entender que Jesus está falando aqui num contexto geral, em que a síntese da interpretação é olho por olho, dente por dente. Então Jesus está dizendo assim, quando você aprendeu dos escribas e fariseus que você deve agir pessoalmente, fazendo a sua própria justiça, buscando agir por conta própria, estabelecendo isso, usando a lei que era para o magistrado, Jesus diz, essa lei não serve para isso. Ela não serve para a questão pessoal. Tá certo? Jesus interpreta, então, a lei à luz da interpretação dos escribas e fariseus. Ou seja, ele não está interpretando a lei do Antigo Testamento. Ele não está dizendo a lei do Antigo Testamento é errada, a lei precisa de mudar. Não, ele está dizendo assim, o ensino que os escribas deram para a lei está errado. A lei está certa. Pergunta ou comentário? Para a gente poder entender isso, de forma bem clara. Jesus usa 4 declarações para rebater olho por olho, dente por dente. A
Primeiro ele diz, porém vos digo, não resistai ao perverso. Dá para poder compreender olho por olho, dente por dente, não dá? No olho por olho eu resisto ao perverso. Jesus está dizendo, não resista ao perverso. Ok. Segunda lei, ao que demandar contra ti e tirar-lhe a capa. Dá para interpretar olho por olho, dente por dente. Na lei do outro, dá, eu tomo de volta. Jesus diz, não faça isso. Terceira, se alguém obrigar a caminhar 1 milha, dá para interpretar olho por olho, dente por dente. A mesma coisa. Quarto, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja. Como é que você interpreta isso em olho por olho, dente por dente? Não dá. Qual é a lei da retribuição aqui? Não tem. Percebe? Não tem. Essa parte do versículo, que essa partícula, dá o que te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes, não está tratando de uma questão de justiça, está tratando de uma questão de misericórdia. Dá o que te pede. É misericórdia. Haja com misericórdia. Empreste a quem necessita. Haja com misericórdia. Não, evite dizer não nessas condições. Se você pode fazer, faça. É o que Jesus está dizendo. Isso não tem a ver com olho por olho e dente por dente. Consegue perceber? Tem dúvida sobre isso? Está tranquilo essa questão? De que não dá para poder ver dessa forma? Não encaixa aqui dentro desse contexto? Se essa quarta questão não encaixa nessa interpretação, nós temos que admitir que Jesus não está falando da lei do Antigo Testamento. Jesus está falando de algo que era aplicado por parte dos escribas e fariseus, usando a lei do Antigo Testamento. Jesus está se referindo não à lei específica referente a Êxodo ali. Isso não se encaixa. Ah, isso é possível? É. Tanto é que está aqui. É possível. Por quê? Porque nós temos que lembrar que Jesus está corrigindo a interpretação dos escribas. Ele não está lidando com a lei exclusiva, mas está corrigindo a interpretação dos escribas. Tá certo? Preste atenção, queridos. A forma original da lei foi distorcida a tal ponto pelos escribas e fariseus que ela não é mais usada no contexto original. Ela perdeu todo o sentido original dela. E Jesus então vai fazer o quê? Ele vai tratar essa questão naquilo que é ensinado ao povo. Vocês aprenderam desse jeito. Não é que eles aprenderam a lei. Vocês aprenderam desse jeito. Isso está totalmente errado. O certo em relação ao que vocês aprenderam é isso. Não é o certo em relação à lei. Mas é o certo em relação ao que vocês aprenderam. O certo em relação ao que vocês aprenderam é essa questão. Por que isso acontece? Porque não foi a interpretação da lei que levou a distorcer o ensino. Mas foi o ensino errado que distorceu a lei. Consegue perceber a diferença? O ensino errado distorceu a lei. É como se fosse assim, nós vamos fazer desse jeito. Como é que a gente faz? Ah, isso aqui serve para isso aqui, bora, coloca isso aqui. Não houve uma exegese da lei, né? Não houve um estudo da lei, uma compreensão. Não, pegou ali, trouxe e jogou para cá. Tá certo? Tirou totalmente do contexto, totalmente da realidade e falou, aí que serve. É isso que acontece. De forma, então, que não há mais a lei no seu contexto original, para que Jesus trabalhe no contexto original. Jesus trabalha em cima do contexto daquilo que eles estão fazendo. Esses mestres estão usando a lei de cunho civil para dar apoio a condições éticas, como eu já disse. E Jesus, então, vai lidar com as condições éticas. É isso que ele vai fazer. Jesus está falando do cidadão dos céus, que caminha sobre essa terra, que deve ter a ética dos céus sobre essa terra. É isso que ele está lidando. É com isso que ele está falando. Nós devemos lembrar, então, que essa aqui é aplicada para quem? Para as mesmas pessoas da bem-aventurança, lembra? Aquele que é cônscio, que tem a consciência de que ele é pecador, de que ele é totalmente carente de Deus, que ele chora por conta dos seus pecados, que ele tem fome de justiça, que é manso. Lembra das bem-aventuranças? Essa é a característica do crente. As características do crente têm que ter a ética das suas características. A ética dele é exatamente isso.
Então, somente o cristão genuíno é que pode aplicar essas palavras que Jesus está ensinando. Somente ele. Nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer essas questões. A outra questão que eu preciso de entender é que ele está lidando já com as relações pessoais, tá certo? Não com as relações do Estado. Não com as relações do Estado. Ele está lidando com as relações pessoais. Cada um de nós vive ao mesmo tempo em diversas relações. Tá? Então, eu sou brasileiro. Como brasileiro, eu tenho uma relação com o Estado, né? Com o governo, com o povo, a nação brasileira. As leis da nação, eu tenho uma relação com essa lei, tá certo? Mas eu tenho relação com outras organizações internas, né? Eu mantenho relações pessoais com a minha igreja, com vocês. Eu mantenho relações pessoais com a minha família. Eu mantenho relações pessoais com o meu vizinho, com o estranho que eu encontro na rua. São relações diferentes da relação Estado-cidadão. Entende? De qual relação Jesus está falando? Dessas relações pessoais. Da relação com a minha família, com a minha igreja, com o meu vizinho. É com essas relações que Jesus está falando. É disso que ele está tratando, entendeu? O que então ele está ensinando? Ele está ensinando um único princípio básico. Uma atitude comigo mesmo diante das situações. Qual é a minha atitude diante das situações, das minhas relações pessoais? Na visão da relação pessoal do judeu, do escriba e do fariseu toma lá da cá. Na visão da relação pessoal do cristão misericórdia, graça, bondade, amor, fidelidade ao Senhor. Por isso que ele trata disso. Pergunta ou comentário? O nosso irmão Vitor aqui. Tá, eu entendi que Jesus, o desejo dele é que a gente tenhamos a ética aqui na Terra, né? Essa parte que você falou da ética. Mas eu não consegui relacionar com isso de deixar, tipo assim, que a pessoa ferir meu rosto, deixar o outro lado, como isso é a interpretação correta do olho e dente por dente. Eu não consegui compreender isso, não. É porque os escribas e fariseus não interpretavam a lei de forma correta. Jesus não está interpretando a lei do Antigo Testamento à luz da lei do Antigo Testamento. Jesus está aplicando a ética à luz da interpretação errada dos escribas, entendeu? Jesus, hora nenhuma, está lidando com a lei de Moisés. Jesus está lidando com o ensinamento dos escribas, entendeu? A lei de Moisés tem a ver com a lei do Estado. E a lei dos escribas tem a ver com a relação pessoal, íntima entre eu e você. Aí Jesus diz, essa relação pessoal não pode ser dessa forma. Você não tem direito de fazer a autojustiça. Você não tem direito de fazer a retaliação. Você não tem direito à vingança. Você, como cidadão do céu, tem que observar a graça, a misericórdia. Não significa que não se deva aplicar justiça. E aqui é que está o ponto polêmico. Não significa que se deva aplicar justiça. Entende? Jesus está lidando com relações em que eu estou com o meu próximo, em que eu vou fazer isso para a glória do Evangelho. Mas justiça é justiça. São duas coisas diferentes. Existe uma lei para isso, para lidar com essas questões. O que Jesus está refreando aqui é a justiça pessoal ou a vingança. O ato de eu odiar as pessoas, ou de eu querer retribuir as pessoas, ou eu querer que as coisas sejam feitas do meu jeito. Jesus diz, você não tem o direito de fazer as coisas do seu jeito. Você precisa de fazer as coisas conforme a orientação e a direção de Deus. É isso que você precisa de fazer. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Eu e o Vitor tivemos um problema. O Vitor me prejudicou. A minha atitude com o Vitor é de perdoar. Eu não vou cometer a injustiça contra o Vitor. Mas o Vitor cometeu um crime, não cometeu? Ou cometeu um pecado, uma falha. Ele precisa de ser punido por isso. Não sou eu que vou punir.
Não importa eu ter perdoado você, você precisa de passar pela justiça. A minha relação com você é assim, não tem problema. Em outras palavras, assim, o Vitor vem me dar um tapa na cara, pá. Aí eu falo, ok, você tem direito até de bater na outra face. Ele vai, pá, dar um outro tapa na cara. Eu falo, eu te perdoo por isso, mas o seu ato tem consequência. Nesse caso, eu levo ao conselho. E o conselho toma uma disciplina sobre o Vitor. Simples assim. É isso que Jesus está falando. Ele não está dizendo que eu tenho que negar a justiça. Jesus está dizendo que eu não posso fazer a minha justiça. O meu ato é de perdoar. O meu ato é de ajudar. O meu ato é de fazer as coisas acontecer. Mas a justiça de Deus permanece. Lembra que ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E aquele que cumpre a lei está no reino dos céus. Aquele que não cumpre a lei será o menor no reino dos céus. A sua justiça tem que ser maior do que a justiça dos religiosos. Justiça é justiça. Aí é que está a questão. Entende? A gente precisa de entender essas questões. Entender isso desse fato. Eu posso resolver assumir o dolo? Posso. Posso. Eu posso assumir e falar assim, não, esquece, deixa para lá. A gente está resolvido aqui. Eu estou assumindo o dolo. Eu estou pagando pela justiça dele. Mas eu posso dizer, não, não dá certo. Vou dar um exemplo disso numa condição prática do nosso contexto religioso. Adultério. O marido ou a mulher adulterou. Certo? Jesus diz o seguinte, que é o único motivo para terminar um casamento é por conta do adultério. O cônjuge que adulterou chega para o marido, ou chega para a esposa, né? E diz assim, você me perdoa? A minha função é, eu perdoo. Você volta a viver comigo? Aí é uma outra questão. Pela justiça eu posso separar. Será que eu vou querer pagar o preço? Será que eu vou assumir o dolo da sua justiça? Há consequências do que você fez. Vamos lidar com essas consequências? Talvez a consequência seja você ter que sair. Justiça. Entende? Justiça. É isso que ele está lidando. Agora sim, pergunta, comentário, queixa, crítica, reclamação. Fique à vontade. A Deliene ali. No caso de um irmão, né, aqui dentro da igreja, fez algo ruim. Uma situação realmente prejudicou a igreja. Um pouco que um membro roubou um instrumento, e aí vendeu esse instrumento, aí foi descoberto. Aí, mesmo assim, numa situação dessa, nunca deve se recorrer à justiça lá fora, né? Se deve ao fato aqui do conselho. Não, ele cometeu um crime. Se houve uma situação de crime, o conselho deve julgar a altura. O irmão está arrependido, ele voltou atrás, ele confessou, ele vai restituir o bem que foi roubado? Ok, a gente perdoa. Ele não reconhece, ele não aceita, ele se rebela com relação a isso? Bota na justiça. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Entende? Tem que pensar na questão da justiça. Veja bem, eu cometi um pecado diante do Senhor. O que impede de eu ser condenado pelo Senhor? Não é o meu arrependimento? Não é o meu pedido de perdão? Não é eu voltar atrás e confessar a Deus e me colocar diante dele com sinceridade de coração? Se eu não faço isso, eu tenho perdão? Se eu não faço isso, eu vou para o céu? Não. É preciso arrependimento. Agora, a pessoa fez isso. Ok, Jesus morreu, pagou o preço. Entendeu? A questão é, veja bem, o que Jesus está lidando não é com a relação do outro. Jesus está lidando com a minha relação.
É como eu vejo essas questões. Observe, Jesus fala o seguinte: se alguém te fizer caminhar, vai duas. Se alguém te tirar a túnica, entrega a capa. Se alguém te bater a face, dê a outra. Quando alguém lhe pedir emprestado e você tem condição, empreste. Jesus ainda vai dizer assim: empresta sem querer receber. Sem querer receber. Está precisando dar. É o seu coração liberto. Ele não está lidando com o outro. É o seu coração liberto. Você vai liberar. Essa que é a questão. Deixa eu ler o que o Dr. Martin Lloyd Jones diz, que eu acho que vai trazer mais clareza para isso. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele comenta isso aqui, ele vai dizer o seguinte: trata-se de uma instrução especialmente espiritual, a qual pode ser vista através da maneira como passo a destacar. Perdão, ele diz assim: primeiro, preciso estar certo de que as minhas atitudes para comigo mesmo, no tocante ao espírito de autodefesa, que aflora prontamente quando alguém me faz alguma injustiça. Quando alguém me faz alguma injustiça, a minha intenção é revidar. Está certo? Não. Não está certo. Então eu tenho que olhar a minha vida e falar: Senhor, me ajuda a lidar com isso. Me faça perdoar, faça o meu coração se assossegar, que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia. É mais ou menos o que o Estevão fez. Pai, perdoa-lhes. Estevão, quando foi apedrejado, perdoa-lhes. Essa deve ser a minha atitude, olhar para as pessoas com misericórdia, pensando nele com amor e graça. Essa é a minha atitude. 2, é necessário que eu analise esse desejo de vingança, esse espírito de retaliação que tanto caracteriza um homem natural como sendo obra do pecado. 3, devo de considerar a minha própria atitude em relação às injustiças que são feitas contra nós, bem como as exigências impostas pela comunidade ou pelo Estado. Percebe? Então, eu vou analisar minha vida. Qual é a minha postura? A minha postura é essa. Eu devo de fazer dessa forma. Eu devo de lidar com isso. Eu devo de cuidar dessas questões. Você deu o exemplo de alguém roubou alguma coisa na igreja. Ok. A pessoa é ladrão. O que motivou a pessoa a roubar? O que levou ela a tomar essa atitude? Por que ele fez isso? Foi um caso de queda? Ele é mau caráter mesmo? Perceba. Ele vai fazer bem para a comunidade se não for punido? Não vai fazer bem para a comunidade? Mas não é, eu preciso de castigá-lo. Não, eu não. Eu não. Eu tenho que perdoá-lo. Mas quais são as consequências dos seus atos? Atos geram consequências. Quais são as consequências dos seus atos? Não libera da sentença, da situação, entende? Então, eu não posso ser conivente com um crime ou com um erro. Por exemplo, tem uma situação muito interessante. Os padres, eles não podem denunciar crimes que são falados a ele. Existe a lei do confessionário. A pessoa foi lá e confessou um crime para ele, ele não denuncia o crime. Chegou um estuprador, falou que estuprou não sei quantas pessoas, tal, chegou lá, confessou, pediu perdão, ele não pode denunciar. Eu posso. Eu posso chegar perto da pessoa e falar assim: olha, é importante que você vá até a justiça estabelecer a justiça, pagar pelo seu crime. Você precisa de fazer isso. Uma vez o nosso conselho, numa das igrejas que eu estava, lidou com um caso de pedofilia. De um senhor idoso que estava molestando crianças. A mãe desse idoso, a mãe de uma das crianças, viu essa questão, fez a denúncia ao conselho tutelar. O conselheiro veio, mandou fazer exame na menina, ela realmente foi molestada. A menina contou que foi o vovô que fez isso com ela. Esse conselheiro era um cristão de uma outra denominação. Foi até ao nosso conselho, marcou uma reunião
e falou: olha, a situação está assim, assim, assim e assim. Eu não quero colocar isso aqui, eu quero que vocês tratem. O conselho chamou essa pessoa para tratar, lidou com essa pessoa. E aí o conselheiro falou assim: e o que eu faço? E o conselho falou: segue o processo. É um crime. Nós não podemos acobertar um crime. É um senhor de idade, é membro da nossa igreja, é uma pessoa até então respeitada pela igreja. Nós não vamos divulgar, vamos tratar isso de forma clara. Ele vai receber a punição da igreja, com a disciplina da igreja por conta do pecado dele, mas crime é crime. Ele precisa de responder pelo crime que ele cometeu. E aí nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia da justiça ao lidar com o crime. É duro? É pesado? É. Mas não é o certo. Você vai simplesmente lidar com a pessoa e soltar ela na rua para ela poder correr o risco de abusar de outra pessoa? Entende? O nosso irmão presbítero Charleston, diácono Charleston, já estou... Receba! É igual os pentecostais. Estou profetizando sobre sua vida. Cadê? Fala, meu querido. Pastor, a questão da justiça do homem, mesmo que seja, vamos supor, aí, pelo conselho, né? Em oração, tá, buscando na palavra colocar a prática da justiça de Deus, mesmo assim, ela pode ser falha, né? Sim, pode ser falha, por isso que nós temos que olhar. É por isso que Jesus está dizendo aqui: qual é a intenção do meu coração? Ele está lidando com a minha ofensa, tá? Eu nunca devo julgar a minha ofensa, porque eu vou julgar de forma errada. Eu devo sempre de perdoar e lidar com as situações. Mas quando a gente olha para isso à luz da lei, como é que funciona? Por isso que eu estou falando. A pessoa, ela cometeu um crime, um roubo. Ok, o que levou essa pessoa a cometer esse crime e esse roubo? Qual é o motivo que levou ela? Aí quando a gente fala, por exemplo, desse senhor que foi colocado dessa forma, não foi o primeiro caso dele. Quando o conselho verificou, a vida toda ele foi molestador. Inclusive com algumas senhoras agora da igreja que na época era criança. O que você faz com uma situação como essa? Não leva à justiça? Entende? Ah, não, foi um caso isolado. Não foi. Entendeu como é que é? É isso que a gente precisa entender. Qual é a motivação? O que levou a pessoa? O que está acontecendo? Então, eu sou pecador, eu sou passível de fazer qualquer coisa. Eu sou passível como pecador de cometer um crime hediondo como esse. Sou passível por ser pecador. É um pecado que precisa de ser tratado. Mas eu preciso de tratar dentro daquilo que é necessário. Né? Dentro daquilo que é necessário. Vou dar um exemplo de uma outra situação que aconteceu. Há uns anos atrás, teve um crime hediondo que aconteceu com um empresário em São Paulo. Isso deu no jornal e tudo. Houve um sequestro do seu filho, e o seu filho foi morto pelo sequestrador. E aí o sequestrador foi preso. Ia passar pelo julgamento. O pai foi até a delegacia, ele era cristão. Foi até a este sequestrador que cometeu o crime. E virou para o sequestrador, pregou o evangelho e perdoou ele. Não sei se vocês vão lembrar desse caso que aconteceu. E perdoou ele. Mas ele foi condenado pela justiça. Eu estou com o meu coração livre, mas você cometeu um crime. Não é por isso que você vai sair impune. Percebe? É nisso que Jesus está falando. A gente tem que entender que existe uma coisa. Agora, é pessoal, eu lido com isso. É uma coisa grave que precisa de ir à frente? É uma coisa que eu consigo lidar com essa questão? Vou dar um exemplo mais simples com relação a essa questão. Um caso que aconteceu com um pastor amigo meu, que a gente conversando sobre disciplina, ele falou sobre isso. Que tinha duas adolescentes que eram muito amigas. Aí uma adolescente cometeu um problema com essa amiga dela. Falou uma mentira sobre ela. Criou uma situação muito ruim. Aí ela foi, perdoou.
teve a situação de conselho, então ela perdoou. Foi descoberta a verdade, ela confessou, perdoou. Passou um tempo, essa mesma adolescente, e aí voltou a amizade, cometeu novamente o mesmo erro com essa pessoa. A mesma coisa. Aí foi, tratou, tal, ela perdoou. A amizade voltou. Passou mais um tempo, aconteceu outra vez a mesma coisa. 3 vezes. E o que essa menina fez? Perdoou. Mas ela disse, eu não posso ser sua amiga. Você não é de confiança. Não dá para a gente poder ter a mesma amizade. E a amizade? Aquela amizade de estar junta, de andar. Sabe aquela coisa de adolescente? Dorme uma na casa da outra, vai para não sei o quê, conversa, faz o seu segredo, aquele negócio todo. Ela falou, eu não posso. E aí esse pastor falou, que ela, quando ele conversou lá, que fez a parte da reconciliação, ela falou, não, pastor, eu perdoo, está tranquilo, a gente está resolvida, ela não precisa ir para disciplina nem nada, só que eu estou dizendo para ela que eu não consigo, eu estou dizendo assim, eu não consigo voltar àquela amizade. São 3 vezes que ela trai a minha confiança. Como é que eu posso confiar nela novamente? Há 3 vezes que ela me prejudica. Como é que eu posso estar com essa pessoa? Por mais que meu coração esteja em paz, por mais que esteja bem, ela precisa de entender que ela perdeu a minha confiança. É falta de perdão? Não, é sinceridade. Tanto é que o processo não aconteceu, não foi, morreu por ali mesmo. Entende? Mas tratou a situação. Está compreendendo? O que Jesus está falando é isso. Determinado momento vai ter uma consequência natural das coisas. Mas eu preciso de entender que o meu coração tem que estar limpo com a pessoa. Tem que haver perdão. Que eu vou fazer isso pela misericórdia de Deus, porque eu também fui encontrado por essa misericórdia. Lembra lá? Por que eu sou manso? Quando alguém fala mal de mim, por que eu não retruco? Porque eu sou aquilo mesmo. Eu entendo o quão pecador eu sou, isso não é a graça e a misericórdia de Deus, eu me torno manso. Mas aquela pessoa está sendo injusta? Está sendo. Eu vou ser amigo daquela pessoa? Não vou, não tem condição de ter aquela amizade, de estar abraçando e rindo e beijando e dizendo está tudo bem entre a gente, quando a coisa não está. Né? A gente vai resolver a situação, a gente vai lidar com as coisas, mas se eu perdi a confiança, eu tenho que dizer, meu querido, eu perdi a confiança, infelizmente. A gente não consegue se relacionar na mesma condição mais. Há situações em que as coisas se resolvem, há situações que não. Mas como é que está o meu coração? Eu fui atrás de vingança? O que a gente ouve hoje, e eu vou estar encerrando por aqui com relação a essa questão, porque eu acho que eu já passei tudo o ensino, eu acho muito interessante quando a gente ouve algumas orações ou algumas frases de pentecostais ou de gente mais radical nessa linha, né? Que ele diz assim, eu estou orando para que Deus dê a paga. Fulano me fez o mal, eu estou orando para que Deus dê a paga a ele. Ué, dá a paga? Estou orando pela misericórdia de Deus para que Deus não haja com rigor sobre sua vida. Que Ele não venha a pesar a mão sobre você. A minha oração é que Deus tenha misericórdia da sua vida, mesmo sabendo que a justiça o alcançará de alguma forma. Meu coração está livre com isso. É disso que Jesus está lidando. Minha irmã? Essa história que o pastor contou do sequestro, eu já ouvi um casal de batistas, irmãos batistas, paulistas, e eles perderam o filho. O filho dele foi assassinado. Sim, é esse casal mesmo. Foi assassinado. E aí eles foram lá. Igual você falou, ele foi condenado e eles cuidaram desse rapaz como se fosse o filho deles. Até que ele saiu da prisão e tal. E eu não lembro se ele chegou a aceitar Jesus, mas eu acredito que sim, porque com um testemunho desse, uma vida dessa, então... Eu realmente não lembro desse detalhe, mas eu lembro, me tocou bastante assim, o coração daqueles irmãos de perdoar e cuidar daquele rapaz, porque entendeu que ele errou, ele pecou, mas que Deus perdoa, eu também perdoo, então eles fizeram aquilo que eles sentiam e eu acredito que esse rapaz foi salvo, eu acredito, sinceramente. Pois é, mas é aquilo que eu falei, né? Ele foi condenado, ele cumpriu a sentença dele. O pai não chegou e falou assim, não precisa dele ir, não, segue a justiça. É um crime, meu filho, segue a justiça vai ser feita. Mas eu estou bem, vou te ajudar, vou caminhar com você, essa que é a questão.
Alguém mais? Gabriel. É só uma pequena dúvida que eu tenho. Na questão da parte, falando da questão da justiça, quando a gente já perdoou a pessoa e tudo mais, assim, tipo, aconteceu um crime, mas a gente já perdoou e tudo mais, mas a gente deixa para a justiça. Quando a gente vê que a pessoa não, tipo assim, se arrependeu e não, e, tipo, a justiça não foi feita, tipo, a gente entregou ali, no Brasil a gente vê que as leis é meio difícil, e a justiça não foi feita. Como é que a gente fica? O que a gente faz? A gente entrega na mão de Deus. É só isso mesmo. Ó, Senhor, é por isso que a gente tem que entender que há necessidade de mudar as leis para serem justas. Estava comentando isso com o Fernando, meu filho, hoje de manhã, na hora do almoço, eu estava comentando com ele. Tem uma pergunta ali no chat, né? A André que tem? Não? O que eu vi você fazendo assim. Estava comentando com ele hoje, ele estava falando assim, porque ele tem muita vontade de ser militar, de ser policial. O Fernando está estudando para fazer o concurso, é um desejo dele de ser isso. E ele falou que estava lá no clube conversando com um policial, e ele perguntou, porque há muitos meninos que vai de moto e de carro, e que você olha a criança, não tem carteira, não tem nada. E os pais entregam os carros e a moto, e é crime, está errado, né? Está quebrando a lei. E entregam. E aí ele, conversando com um policial que é sócio, falou, como é que vocês lidam com isso? Ele falou assim, se eu ser policial e for justo, e for lá e multar todo mundo, e fazer e tal, e tal, e tal, por que vocês não fazem isso? Ele falou assim, é muito delicado. O policial ele tem que ter um cuidado muito grande com a sociedade. Entendeu? Dependendo da situação, vamos supor que você multa aí o filho de um prefeito, de um deputado, ou de uma pessoa importante aí, ele vai achar que você está perseguindo ele por nada. Então, existe uma certa, entre aspas, ética de boa vizinhança. A coisa não é muito grave, a gente deixa passar. Quando a coisa é mais grave, a gente age com essa forma. Aí ele falou assim, pai, é complicado. Eu falei, Mas você sabe por que é complicado? Porque a lei está sendo julgada por homens e estabelecida por homens. Quando a lei é julgada pelo Senhor, onde o meu temor não é aos homens, é ao Senhor, a coisa muda. Eu falei, para que haja lei justa, não é preciso somente fazer a lei justa. É preciso que a pessoa tema a Deus. E a única forma de mudar as leis de um país, para que ela haja com justiça, é com pessoas que temem a Deus. É pregando o Evangelho. É isso que vai fazer a diferença. Então a gente coloca na mão de Deus e faz a nossa parte, que é pregar o Evangelho. Né? Aí eu falei com ele, então se você for policial, você vai precisar de entender que em algumas vezes, por conta da ética humana, você vai se sentir frustrado diante das situações. Porque você faz aqui, o outro desfaz lá. Não é assim que acontece? É o que você colocou. Ou perdoei, coloquei na justiça, a justiça soltou o cara. E aí? Tem um caso de um policial, irmão, que ele teve que mudar de delegacia por conta disso, era policial militar, trabalhava na cidade de Justinópolis, em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte. E aí, no bairro de Justinópolis, na verdade, que é vizinho à cidade de Ribeirão das Neves, é um bairro próximo. E ele trabalhava nessa circunsal ali, né, naquela região, na regional ali. E aí ele estava patrulhando, ele era da rota, patrulhando, viu um carro suspeito, eles pararam o carro, um carrão no bairro lá, e falou, esse carro não é daqui, tudo escuro e tal, o negócio está errado aqui. O cara percebe, né? Deu sinal, o cara parou, eles desceram, fizeram a abordagem, aí o cara tranquilo dentro do carro, tranquilo do jeito que estava, aí ele falou, documento. Ele falou, não tenho. Documento do carro, não tenho. Aí o pessoal... Desce. Ele falou, não, calma. Abre o porta-luvas. Abre o porta-luvas do carro lá. Eu falei, não, abre lá. Aqui abriu, caiu aquele monte de maço de dinheiro. Aí ele falou, vocês podem levar e a gente segue a vida. Suborno, não sei o que, tal, voz de prisão, suspeito, não sei o que, tal. Deu voz de prisão para ele. Desce do carro, tirou ele do carro, botou a mão para trás, vão algemar, não sei o que, tal. Ele falou, calma. Abre o porta-mala. Ele abriu o porta-mala.
sacolas de dinheiro. Pega o que vocês quiserem, que eu vou embora. O companheiro dele de rota, que não era crente, falou assim: rapaz, vamos resolver esse negócio aqui, deixa esse trem passar. Ele falou: ó, peraí, não, eu sou crente, rapaz. E apontou a arma para o colega dele e falou assim: ó, vou dar voz de prisão para você também. Não, peraí, que negócio é esse, que negócio é esse? Aí o cara voltou assim e falou: não, tá certo, vamos levar para a delegacia. Aí o cara falou assim: vocês estão perdendo tempo. Eu não vou ficar preso. Vocês estão perdendo tempo. Não, bora de prisão, tal, colocou, chamou, levou, conduziu. O cara entrou pela porta, enquanto ele ia fazer lá dentro para fazer o resto da denúncia, o cara saiu pela outra porta, passou perto dele e falou assim: está na minha lista, viu? Eu disse para você, era melhor você ter pegado o dinheiro. E foi embora. O que esse policial fez? Pediu transferência. O cara nem foi para dentro da cela. Na delegacia mesmo, ele deu a volta, pegou o carro e foi embora. E o dinheiro? Virou prova de alguma coisa, né? Sumiu. Entende? Um mundo sem ética, sem moral. Temem a quem? Ele teme ao Senhor, ele quer fazer a coisa certa. É frustrante? É. Então a gente precisa de entender isso. Para ter leis justas é preciso que tenha um povo que teme ao Senhor. As leis vão ser justas. Você pode fazer a melhor lei do mundo, ela vai ser quebrada se você não teme ao Senhor. É isso que Israel está fazendo. Blasfemou? Morre. Morre. Tema ao Senhor. Uma simples palavra, que na nossa vista é só palavra, né? Falar, no nosso conceito humano, só falar é suficiente para agravar um Deus vivo. Obedeça às leis diante do Senhor. É preciso que haja essa questão, para não haver isso. E você vai ver em Israel, falando lá nos profetas lá, que os juízes tocavam a lei, a justiça, e tudo, né? Então Jesus não está lidando com a lei civil, permanece a mesma. Pastor, quer dizer então que se o nosso país regulamentar a pena de morte, é justo isso? É. Ela vai ser aplicada com justiça? Aí é outra conversa. Quem merece morrer vai morrer, mas a pena de morte permanece. Deus, Jesus não mudou isso. Né? Então a gente precisa de entender essas questões. Alguém quer fazer um último comentário, alguma última coisa? Senão a gente vai terminar por aqui. Não? Está tranquilo aí? Vamos colocar em pé então para a gente orar, encerrando.